dicas do CC sobre a parte das relações. Então, seja A e B conjuntos não vazios. Dizemos que R é uma relação de A em B que representamos dessa forma, se somente se o R for um subconjunto de A cartesiano B. Então a gente guarda. A relação é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Vamos aqui um exemplo que vamos explorá-lo na nossa sequência. Nós vamos considerar esses dois conjuntos com as suas respectivas numerações e vamos partir para cima desses itens. Então, gente, aqui nós vamos iniciar com o número de elementos do A cartesiano B. Então, gente, para você determinar o número de elementos de um produto cartesiano não tem problema nenhum. É só você tomar o número de elementos do primeiro conjunto, no nosso caso é o A com 4 elementos, e multiplicar esse número com o número de elementos do segundo conjunto, no nosso caso é o B com 5 elementos. Então, 4 vezes 5, 20, que é o número de elementos do A cartesiano B. Então, gente, esse produto cartesiano possui 20 pares ordenados. E para você determinar o número de relações de um produto cartesiano, então, gente, o número de relações R de um produto cartesiano é dado pela potência 2 elevado ao número de elementos do A vezes o número de elementos do B, que no nosso caso nós vimos há pouco, dá 20. Então, olha só, dá um número bastante elevado. Nós temos uma relação com um conjunto de 4 elementos e um de 5, ó, 2 elevado a 20 relações. Vamos agora fazer as relações. Vamos enumerar as relações. Para isso, gente, vamos detalhar com diagramas. A primeira delas, a relação é S, que é formada pelos pares ordenados x e os pertencentes a cartesiano B, em que o y é igual a x. Então, aqui nós temos o nosso conjunto A e o nosso conjunto B no nosso diagramazinho. Então, a relação que devemos obedecer é y igual a x. Em outras palavras, os pares ordenados possuem as mesmas coordenadas. Ou então, quando o x é 0, o y também é 0, é um par. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, gente, não vai haver, porque não há 2 no conjunto de chegada B. Quando o x é 3, o 3 relaciona-se com o próprio 3. Ou seja, a relação S, gente, possui quais pares ordenados? 0, 0, 1, 1 e 3, 3. Vamos à nossa segunda relação, que é a relação M, formada pelos pares pertencentes a cartesiano B, obedecendo à lei y igual a x mais 1. Então, gente, novamente, vamos recorrer aqui ao nosso diagrama formado pelos conjuntos A e B e obedecer a formação. Então, quando x for 0, ficamos com y igual a 0 mais 1, dá 1. Então, gente, o 0 relaciona-se com 1. Quando x for 1, não há relação, porque 1 mais 1 é 2, não temos 2 no conjunto de chegada. Quando x for 2, 2 mais 1, 3. Há possibilidade, então 2 relaciona-se com 3. Quando x for 3, ó, não há possibilidades, porque 3 mais 1 dá 4 e 4 não tem no conjunto de chegada. Então, podemos dizer que os elementos que formam esse nosso conjunto M são os pares ordenados 0, 1 e 2, 3. Bem, senhores, vamos para a nossa terceira relação. É a relação N, formada pelos pares pertencentes ao A cartesiano B, obedecendo a formação. Gente, novamente, nosso conjunto A é nosso conjunto B. Agora vamos para cima da lei da relação. Quando x é 0, 2 vezes 0, 0. Então, gente, o 0 relaciona-se com 0. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2. Não há 2 no conjunto de chegada, então 1 não relaciona-se. Quando x for 2, também não, porque 2 vezes 2 dá 4, então não tem chegada para ele. Quando x for 3, também não podemos. 2 vezes 3, 6, ou seja, o 3 não relaciona. Então, gente, no caso, a relação N só possui um único par ordenado, ó, é o 0, 0. Relação T, também formado por pares pertencentes a cartesiano B, obedecendo y igual a x ao quadrado. Então, gente, quando x for 0, 0 ao quadrado é 0. Então, o 0 relaciona-se com 0. Quando o x for 1, partida, né? Ó, abscissa 1, relaciona-se, porque 1 ao quadrado é 1, então o 1 relaciona-se com 1. Quando x for 2, não vai haver, porque 2 ao quadrado é 4, não há 4. E quando o x for 3, também não pode. Então,
Não existe a relação de 3. Então, gente, os pares ordenados que formam a relação T, 0, 0 e 1, 1. Vamos aqui ao domínio e o conjunto imagem de uma relação. Gente, então, o domínio, em outras palavras, são os primeiros elementos de todos os pares da relação. O conjunto imagem são os segundos elementos dos pares. Em outras palavras, o domínio é numerado pelas abscissas e o conjunto imagem é numerado pelos elementos ordenados de cada par. Bom, vamos aqui à nossa relação do exemplo. Vamos enumerar o conjunto A. Então, gente, novamente em forma de diagrama, o nosso conjunto A são os elementos naturais que são maiores do que 1 e menores do que 4. Maiores do que 1 e menores do que 4 naturais, gente, só há o 2 e o 3. Conjunto B é numerado pelos inteiros maiores do que 5 e menores do que 10. Inteiros maiores do que 5 e menores do que 10 é o caso 6, 7 e 8. Bem, gente, aqui nós temos a enumeração dos nossos dois conjuntos. Conjunto de partida, conjunto de chegada. Bom, vamos agora batalhar pela relação. A relação são os pares que obedecem ao A cartesiano B na lei de formação, x mais y igual a 9. Então, a lei de relação. Então, vamos partir do 2. Quando o x for 2, ficamos com 2 mais y igual a 9. Daqui tiramos o y igual a 7. Então, o 2 relaciona-se com 7. Quando o x for 3, gente, ficamos com a relação 3 mais y igual a 9. Tirando o valor de y, a ordenada do par, 6 para ela. Então, 3 relaciona-se com 6. Bem, gente, então essa nossa relação S é numerada pelos pares 2, 7 e 3, 6. Nossa pergunta, quem é domínio e quem é conjunto imagem? Então, domínio são as abscissas dos pares, no caso o 2 e o 6, ó. E o conjunto imagem é formado apenas pelas ordenadas 6 e 7. Então, gente, um exemplo que serve de modelo para vários outros. Vamos aqui a uma relação inversa. Gente, se nós temos uma relação R, os pares pertencentes a uma relação R, a relação inversa, certo? São formadas pelos os pares YX. Em outras palavras, se a relação é de A para B, o A cartesiano B, a sua inversa é de B cartesiano A. Então, se nós temos aqui esses dois conjuntos e temos uma relação R formada, no caso, por esse produto cartesiano, a relação inversa que representamos por R-1, gente, não tem resistência. É só você inverter os pares, que a abscissa passa a ser ordenada. Ó. O AD em R passa a ser na inversa de A. O AE passa a ser o EA e assim por diante até o CF, que passa a ser o FC. Aqui, então, nós temos a enumeração para a inversa. Vamos aqui a um exemplo no diagrama. Se você tem esse diagrama de uma relação de A em B, representada por esse diagrama de setas, é pedida a relação explicitamente. Então, em outras palavras, é pedido para você enumerar todos os pares da relação. Então, aqui é o 2, 3, o 2, 5, o 2, 7. Assim vai, gente, até o 5, 7. Ó. Aqui nós temos, então, a enumeração da relação R. Domínio e imagem da relação. Domínio são as abscissas, né? 2, 3, 4, 5. Imagens é apenas o 3, o 5 e o 7. Agora vamos para a inversa. A relação inversa, já sabemos, é só você fazer a permuta que a abscissa passa a ser ordenada na relação. Que a temos, ó. O 2, 3 passa a ser o 3, 2, o 2, 5, 5, 2 e até o 7, 5, que passou a ser o 5, 7, passou a ser o 7, 5. Bem, gente, então aqui nós temos, então, o domínio da relação, as abscissas da relação, no nosso caso são esses três aqui, ó, que é a inversão de lá para cá, e a imagem é a partida, a inversa da R. Bem, senhores, o gráfico de uma relação inversa sempre é simétrico em relação à bissetriz ímpar, ou então a bissetriz da função identidade, que é y igual a x, ó. É simetricamente em relação a ela. O que um faz acima, o outro faz abaixo. Da mesma maneira que nós temos essas duas curvas, são exemplos de representações inversas, digamos aqui, ser o gráfico da R aqui é da sua inversa, e nós temos aqui, então, também na condição de retas. Bem, gente, no mais, deixamos aqui esses exemplos para os senhores, façam a prática, bons estudos e valeu. Façam uma visita.